Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal de Abril. Neste mês vamos falar sobre a campanha Abril Verde, que traz como tema o futuro sustentável no trabalho e no clima. Vamos ver também como tem sido o cumprimento das regras de saúde e segurança no trabalho, nas empresas e na administração pública. Abril Verde, conheça a campanha de conscientização sobre saúde e segurança no trabalho. Quando nós falamos de ambiente de trabalho, ele é um ambiente uno. Então, todo tipo de atividade deve contar com um planejamento adequado para prevenção e precaução dos riscos associados ao trabalho. Nesta edição você vai ver também: trabalho sem salário, sem descanso, sem liberdade. Casos de exploração no serviço doméstico ainda acontecem no Brasil. Muitas vezes em casas luxuosas, isso passando despercebido. A gente mostra que o MPT tem intensificado as ações para garantir os direitos dessas trabalhadoras. O registro é um meio de você ter uma garantia do INSS, né? Em um setor que emprega mais de 500 mil trabalhadores no Brasil, a segurança no ambiente de trabalho é uma prioridade. Vamos entender as atualizações da NR36, norma que regulamenta as condições de trabalho nos frigoríficos e como o Ministério Público do Trabalho tem atuado para garantir a proteção dos trabalhadores. O trabalho é um pouco estressante. Ele é muito estressante com relação ao tempo, porque o nosso tempo ele é um tempo muito corrido com relação aos abates. E tire suas dúvidas sobre direitos trabalhistas de aprendiz no quadro Fala Trabalhador. Gostaria de saber qual a diferença entre jovem aprendiz e estagiário. O programa Trabalho Legal começa agora. O mês de abril é marcado pelo movimento Abril Verde, que visa promover a segurança e saúde no trabalho. A campanha destaca duas datas importantes: o Dia Mundial da Saúde, em 7 de abril, e o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, em 28 de abril. Os objetivos da campanha são conscientizar sobre a importância de ambientes de trabalho seguros e saudáveis, promover a melhoria das condições de trabalho, refletir sobre a necessidade de adotar medidas de proteção aos trabalhadores e desenvolver ações de prevenção de acidentes e doenças de trabalho. Pensando nisso, a repórter Luana Carvalho preparou uma reportagem para mostrar para a gente como as empresas e a administração pública têm agido na promoção da saúde e da segurança no trabalho. Os números são alarmantes. De acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, entre 2012 e 2022, o Brasil registrou 25.492 acidentes laborais com mortes. Na administração pública, os números também preocupam. Apenas em 2022, foram notificados 16.653 acidentes de trabalho. Aquela imagem tradicional de que a administração pública é só uma repartição, é alguém trabalhando num escritório, isso não condiz com a realidade do dia a dia. Existem servidores públicos nos mais diversos tipos de atividades. E esses profissionais têm, da mesma forma e de forma isonômica, o mesmo direito constitucional a um ambiente de trabalho rígido e seguro. A campanha Abril Verde busca sensibilizar trabalhadores, empregadores, sindicatos, órgãos governamentais e a sociedade em geral sobre a segurança e saúde no trabalho. O que nós temos estimulado enquanto instituição é uma cada vez maior profissionalização dos entes públicos no tratamento dos ambientes de trabalho. E vejam, o ente público, ele tem várias empresas, por exemplo, que prestam serviço à rede de cadeia de fornecimento do serviço público. Muitas dessas empresas prestam serviço, têm trabalhadores com vínculos seletistas trabalhando em ambientes públicos. Ora, se o ente público não possui o seu planejamento, os seus programas essenciais, como é que a empresa terceirizada vai poder estruturar os seus próprios programas? Quando nós falamos de ambiente de trabalho, ele é um ambiente uno. Então, todo tipo de atividade deve contar com um planejamento adequado para prevenção e precaução dos riscos associados ao trabalho. O procurador afirma ainda que quem trabalha na segurança pública está mais propenso a ser afetado com doenças psicossociais, no recorte da administração pública.
Existem uma pressão mental muito forte, por exemplo, nessas categorias, onde você encontra dados estatísticos que mostram afastamentos por adoecimento mental, infelizmente, situações até mesmo de suicídio. Então, o que nós precisamos é um planejamento. Nós estamos atualmente com progressiva conscientização da importância da saúde mental também como parte de um ambiente rígido de trabalho. Os riscos biopsicossociais reconhecidos agora nas legislações de saúde e segurança do trabalho, nas normas regulamentadoras. Então, é preciso sempre um esforço, procurar conhecer cada realidade e adotar as melhores técnicas, seja de engenharia e medicina do trabalho, por exemplo, para que haja um planejamento adequado. Pensando nisso, esta penitenciária feminina em Brasília promove diversas atividades na casa. A gente tem o nosso encontro dentro das próprias equipes. A gente trabalha com práticas integrativas, que são chamadas tipo TRE, que é uma prática de redução de estresse, TCI, terapia comunitária, a gente faz auriculoterapia, a gente faz Tai Chi Chuan, yoga. Então, a gente consegue coordenar isso aí e programar dentro do nosso atendimento. É ofertada tanto para os servidores da saúde, quanto para os policiais penais. Ações que têm dado bons resultados. Esses momentos são os momentos nossos, assim, de, como que eu posso dizer, de extensão mesmo. De distensionar mesmo o sistema. Então, assim, melhorou muito. Entre as duas secretarias, a gente sempre tem um feedback positivo de todos os profissionais. Um futuro sustentável no trabalho e no clima. Esse é o tema da campanha Abril Verde deste ano, que vai abordar os impactos das mudanças climáticas no ambiente de trabalho e a importância da adoção de medidas de prevenção. Para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui a honra de receber para o nosso Roda de Conversa a Procuradora do Trabalho, Silene Zimmermann, e a chefe da Assessoria Internacional do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda. Primeiramente, quero agradecê-las pela presença aqui no nosso Roda de Conversa. E aí, doutora Silene, eu já quero começar com a senhora. Porque quando a gente fala de trabalhador, a gente fala de meio ambiente, a gente fica pensando, estamos falando exatamente do quê? Por que a escolha desse tema para o Abril Verde? O que está acontecendo nesse mundo do trabalho? Esse mundo do trabalho está sendo muito impactado pelas mudanças climáticas. Estamos enfrentando situações de calor extremo, situações de enchentes, inundações, situações de incêndios florestais e tantos outros impactos que decorrem desse aquecimento global, dessas mudanças climáticas, mas que são sentidas no trabalho. Então é necessário que a gente comece a observar esse meio ambiente de trabalho a partir dessas mudanças, pense em medidas de adaptação para prevenir situações de acidentes e adoecimentos e, quem sabe, até também pensar nessa mitigação, como reduzir para que essas mudanças climáticas não se acentuem ainda mais e, inclusive, impeçam o trabalho em determinadas regiões. E o assunto é tão importante que ele está sendo discutido internacionalmente. Está aí o G20, está aí o BRICS falando sobre isso, né, Maíra? Por que levar esse assunto para o BRICS, para o G20, e o que o Brasil leva e o que o Brasil está trazendo de experiência de outros países? Bem, a gente percebe com as mudanças climáticas que ninguém é uma ilha. Todos os países passam pelas mudanças climáticas e sentem as mudanças climáticas. Então, todos os países estão experimentando em algum grau essas mudanças climáticas. E a cooperação internacional é a única forma de se defender dessas mudanças climáticas e proteger os trabalhadores. Então, não existe mais ninguém que esteja isolado, que não esteja passando por ondas de calor, ou ondas de frio extremo, ou muita chuva, ou pouca chuva. Todos os países estão experimentando essa mudança climática. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha uma estratégia global. Porque não vai adiantar nada se o Brasil tratar da mudança climática e proteger seus trabalhadores e os outros países não fizerem o mesmo. É muito importante que exista cooperação internacional nesse aspecto e que os países decidam por uma estratégia conjunta. E aí, Maria, a gente levanta todas essas questões de trabalhadores, de empregadores, questões internacionais que estão sendo discutidas, mas para além disso, que outras questões que envolvendo o meio ambiente estão sendo discutidas ali internamente no Ministério do Trabalho e Emprego?
Bom, a gente tem falado muito sobre transição justa. O ministro Marinho decidiu que transição justa seria o tema do nosso grupo de trabalho de emprego do ano passado, no dia 20, e manteve esse tema esse ano. Então, assim, é como transicionar para uma economia de baixo carbono, para uma economia verde, sem deixar os trabalhadores para trás, sem deixar ninguém para trás. Então, isso envolve proteção social, um sistema de proteção social, de seguridade social robusto. Isso envolve um sistema de inspeção do trabalho robusto, isso envolve qualificação, requalificação do trabalhador, e isso envolve, claro, muita cooperação internacional. Vou voltar a falar disso, porque todos os países estão muito interessados na transição justa. E aí, com certeza, é necessário a gente chamar a atenção para as medidas que o Ministério Público do Trabalho tem adotado para que isso realmente aconteça. Que medidas são essas? Então, essas medidas elas passam justamente pela mitigação e pela adaptação. No cenário da mitigação, e em que se enquadra a transição justa que a Maíra muito bem pontuou, a gente tem trazido a importância dessa mudança de processos produtivos, porque a mudança de processos produtivos vai permitir que essas mudanças climáticas desacelerem e os impactos sejam menores. Então, a mudança dos processos produtivos é essencial, mas isso tem que acontecer de forma justa e socialmente sustentável. E quanto às medidas de adaptação, é imprescindível que a gente tenha isso reconhecido por parte das empresas, de que esses impactos poderão ser sentidos no ambiente de trabalho, ainda que não produzidos diretamente pela empresa. E isso hoje tem uma importância, de fato, muito acentuada, porque a própria ANR, a norma regulamentadora número 1, ela traz a importância de reconhecer os fatores externos à atividade produtiva, mas que podem impactar a saúde e a segurança, e as medidas de prevenção estarem previstas nos programas. Então, uma vez reconhecido, é possível se preparar. É uma situação de onda de calor? É uma situação de fumaça? É uma situação de enchente? E o que vai se fazer nessa situação? Pode ser necessário uma interrupção da atividade, se for uma situação que deixe os trabalhadores em grave e iminente risco? Em que situações isso vai acontecer? Uma vez planejado, a implementação ela vai ser muito mais facilitada. Perfeito. Infelizmente não temos mais tempo, mas o assunto... Toda vez que a gente vai falar de Abril Verde, a gente tem um tema muito importante. Com certeza teremos outros temas para tratarmos aqui, tanto do Ministério Público do Trabalho quanto do Ministério do Trabalho e Emprego. Quero agradecê-las mais uma vez pela presença e dizer que a gente está no abril, mas daqui a pouco a gente vai para o maio e que essas questões continuem ainda na pauta de discussões. Obrigada por vocês terem vindo aqui hoje. Obrigada. E no próximo bloco vamos ver como tem sido a aplicação da norma regulamentadora do trabalho em frigoríficos. E muito mais. Não saia daí, eu volto já já. Você sabia que só depois dos 16 anos a pessoa pode começar a trabalhar? Mas se for como aprendiz, já é possível a partir dos 14. O aprendiz é um profissional recém-inserido no mercado de trabalho. Entre 14 e 24 anos, as empresas normalmente contratam jovens aprendizes que desenvolvem suas tarefas sob supervisão de um profissional capacitado. Mas você conhece os direitos desses profissionais? Vamos ver agora no nosso quadro Fala Trabalhador. Gostaria de saber qual a diferença entre jovem aprendiz e estagiário. Um aprendiz é o adolescente ou jovem 14 e 24 anos incompleto que esteja matriculado e frequentando o ensino fundamental ou médio, tá? Ele tem que estar matriculado também num curso de aprendizagem na entidade formadora, ser admitido pela empresa, né? E se for uma pessoa com deficiência, não tem esse limite de 24 anos. O estágio, ele tem uma atividade educacional que visa a uma complementação do que ele está desenvolvendo na formação acadêmica dele. Não tem a formação técnico-profissional, o estágio é mais voltado a uma atividade educacional mesmo. Gostaria de saber se tem limite de carga horária para aprendiz. Tem limite de carga horária, o aprendiz que tiver no ensino fundamental, ele desenvolve uma jornada de 6 horas,
sendo vedada a prorrogação e a compensação de jornada, e se o aprendiz já tiver concluído o ensino fundamental, essa jornada pode ser de no máximo 8 horas diárias. Em 2013, o governo publicou uma norma para estabelecer requisitos mínimos de segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados, a norma regulamentadora número 36, conhecida como NR36. De lá para cá, essa NR passou por diversas revisões para se adequar às mudanças tecnológicas e às novas necessidades do setor. Uma dessas reformulações foi feita no ano passado, que trouxe melhorias nas condições de trabalho, como a exigência da implementação de medidas de controle mais rigorosas. Vamos ver na reportagem de Samanta Peçanha como o MPT tem atuado na fiscalização deste setor. 6 bilhões de animais abatidos todos os anos, entre frangos, porcos e bois. A produção de carne é um pilar da economia brasileira. Só a cadeia de valor da carne bovina é responsável por 10% do PIB do país. Por trás desses números relevantes estão o manuseio de ferramentas perigosas como facas e serras, exposição a temperaturas extremas e rotinas de trabalho exaustivas. O trabalho é um pouco estressante. Ele é muito estressante com relação ao tempo, porque o nosso tempo ele é um tempo muito corrido com relação aos abates, né? O frango ele tem, a NR dá um período curto para ele sair da integração para chegar no abate. E ele não pode parar de forma nenhuma. Então, quando chega, você tem que correr. Tem hora que você tem que botar 20 mil frangos, 100 mil frangos, não pode parar de forma nenhuma. Sai um caminhão entre o outro, sai um caminhão entre o outro. E a empresa não quer fazer 2 turnos para essa cama de pessoas que recebe o frango e coloca na pendura para ir para o abate. Então, assim, isso é no frango. No suíno ainda é pior ainda, porque os porcos são pesados e não tem esteira. Quando você descarrega até chegar no abate, ele é praticamente manual. Então, assim, é estressante, muito estressante. A partir de 2009, as denúncias envolvendo acidentes e doenças ocupacionais no setor começaram a se consolidar. Iniciou, então, um debate social que resultou em 2013 na norma regulamentadora número 36, que define as condições mínimas de segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes. Porém, devido ainda ao grande número de danos laborais, essa norma precisou ser revisada. A nova redação foi publicada em julho de 2024. A NR36 exige agora que as empresas realizem avaliações ergonômicas para prevenir lesões por esforços repetitivos e posturas inadequadas, e que os espaços de trabalho sejam amplos, permitindo movimentação segura e minimizando esforços excessivos. A norma também impõe limites mais rigorosos para a exposição ao frio extremo, com a obrigatoriedade de EPIs adequados e pausas térmicas regulares para a recuperação dos trabalhadores. Além disso, as empresas devem implementar planos de gestão de riscos, identificando e mitigando perigos no ambiente de trabalho, enquanto os trabalhadores precisam usar EPIs específicos, como luvas e botas, para se proteger de riscos como frio, cortes e quedas. O advogado Gabriel Dalpiaz, que participou da revisão da NR36, pontua que, apesar das mudanças, tem que ter uma sensibilidade das empresas para que elas sejam implementadas. Se tenta encontrar um caminho do meio através de um critério mais objetivo, por exemplo, de pausas. Eu tento evitar com que se juntem essas pausas para que elas realmente atinjam a sua finalidade. Há empresas ainda que reúnem estas pausas num só momento, e a ideia da norma é justamente: trabalho um pouco, descanso um pouco, me reestabeleço, trabalho mais um pouco, descanso mais um pouco e assim sucessivamente. O setor de frigoríficos, abate e processamento de carnes e derivados emprega mais de 500 mil de trabalhadores em todo o país. E tudo que esse setor produz vem parar no comércio e nas nossas mesas. Para garantir a segurança desses trabalhadores, o Ministério Público do Trabalho tem atuado de forma contínua. Inclusive, participou ativamente da construção da NR36 e mantém ações de fiscalização e promoção de melhorias nas condições de trabalho, mesmo diante dos desafios enfrentados nos últimos anos, como a pandemia e a redução do número de auditores fiscais. Houve um movimento forte aí, com a tendência de
abrandar as normas de proteção. Houve a tentativa de desconstruir alguns dispositivos da NR36, houve uma articulação, um movimento forte da área sindical, junto com a MPT, que acabou ajuizando uma ação civil pública e impediu algumas mudanças pretendidas na NR, que retiravam alguns parâmetros que dão proteção aos trabalhadores, no final dão dignidade aos trabalhadores. Então, nós tivemos um primeiro momento, lá a partir de 2013, de melhorias, uma situação extraordinária aí na pandemia, com as dificuldades de fiscalização e com uma investida forte, patrocinada pelo Ministério do Trabalho no período de tentar abrandar as normas. E agora a gente imagina que seria talvez um momento de investir em normas que ampliassem as garantias, o padrão mínimo de segurança desse setor, principalmente agindo em relação ao número de horas de trabalho. Você conhece os direitos dos trabalhadores domésticos? O profissional desempenha um papel essencial nas residências, cuidando de tarefas cotidianas que garantem o funcionamento do lar. No entanto, por muito tempo, os direitos dessas pessoas não eram devidamente reconhecidos. Não são poucos os casos de trabalhadores domésticos em condições análogas às de escravo. Felizmente, ao longo dos anos, a legislação evoluiu para garantir uma série de direitos a esses profissionais. O repórter Maicon Leão mostra pra gente como anda o cumprimento da lei. Foi na rotina de arrumar, lavar, cozinhar e passar que a Elisete construiu a vida em Brasília. São mais de 30 anos de trabalho como doméstica. Batidão, porque aqui é o dia todo, é lavar, passar, cozinhar e arrumar. Faz o serviço da casa inteira? Inteira. Há quanto tempo já? 3 anos eu tô aqui. Isso só nessa casa. Ela trabalha para 2 famílias. Com carteira assinada, ela sabe o valor do registro. É o que garante os direitos dela e o sustento lá na frente. É muito importante, porque se você não ter um registro, você vai ter o quê na vida? Porque o registro é um meio de você ter uma garantia do INSS, né? Mas nem toda trabalhadora tem a mesma sorte. Em muitos casos, o que começa como uma promessa de um emprego digno acaba virando um ciclo de abusos e exploração. Situação que, infelizmente, ainda se repete. É um grande índice que chega, né, de reclamações por não conseguirem, não querem assinar a carteira, por alguns fatores, e como também as próprias trabalhadoras domésticas diaristas que foram migradas, né, como mensalista para diarista. E isso tem assolado muito a violação dos direitos, né, enquanto trabalhadora doméstica. Histórias de trabalhadoras que dedicaram a vida a uma casa, mas foram tratadas como propriedades. O trabalho doméstico sempre foi um dos setores mais vulneráveis à exploração e muitas das vítimas demoram a perceber que vivem em condições degradantes. O Ministério Público do Trabalho tem intensificado as ações para garantir que nenhuma relação de emprego possa violar direitos básicos. Em alguns casos, algumas vítimas não se percebem como vítimas de trabalho escravo contemporâneo, exatamente pelo fato de terem sido, no caso, geralmente meninas, terem sido pegas para serem criadas pelas famílias aos 8, 10, 12 anos de idade e só tem como referência aquela família, aquela vivência. Então, elas não têm condições de identificar que elas estão numa situação de exploração e não numa situação de pessoas daquela família. Muitas vezes são vizinhos, pessoas de fora que conseguem salvar a vida dessas trabalhadoras. Em todo o país, a atuação do Ministério Público do Trabalho tem levado ao resgate de pessoas em condições análogas à escravidão. Tem-se observado muitas vezes que essas trabalhadoras elas são alojadas, moram em locais, em quartos muito precários, quartos muito modestos, sem qualquer
ventilação, quartos muito pequenos e muitas vezes também, em razão da não concessão de remuneração, essas trabalhadoras também ficam nessa condição de degradância. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100 ou site do Ministério Público do Trabalho. O serviço funciona 24 horas por dia e atende todo o Brasil. O primeiro caso de resgate de uma trabalhadora doméstica no país aconteceu em 2017, apenas 22 anos depois da criação do Grupo Móvel de Fiscalização de Combate ao Trabalho Escravo. Entre 2017 e 2020, foram apenas 12 resgates em 4 anos. Mas depois da repercussão do caso Madalena Gorniano, escravizada por quase 40 anos, as denúncias aumentaram. A partir de então, foram 31 resgates em 2021, 35 resgates em 2022 e 41 resgates em 2023. Ainda não temos o número total de resgatadas em 2024, mas no período de 2021 a 2023 houve um aumento de mais de 1000% no número de trabalhadoras resgatadas. Até o momento, de 2017 a 2023, foi um total de 119 trabalhadoras domésticas resgatadas em condições análogas de escravo. E é hora de ficar sabendo o que bombou nas redes sociais do MPT com a Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Madê, tudo bom? Olá a todos que nos acompanham. E, afinal de contas, o que bombou nas redes sociais do MPT mês passado? Madeleine, 3 assuntos muito importantes. Um deles é a condenação da empresa Oxo na Justiça do Trabalho em São Paulo por não cumprir a cota de contratação de pessoas com deficiência, que foi destaque em um post do Instagram do MPT, que recebeu 863 curtidas e mais de 33 mil visualizações. Como a rede integrada de lojas de conveniência e proximidade Oxo tem mais de 5 mil trabalhadores e trabalhadoras, a legislação determina que pelo menos 5% dos postos de trabalho sejam preenchidos por pessoa com deficiência, o que representa aproximadamente 250 vagas. No entanto, a empresa só tinha 40 pessoas com deficiência efetivadas. Após tentar negociar com a empresa e não conseguir nenhum retorno, o MPT ajuizou uma ação civil pública. A Oxo foi condenada a pagar uma indenização de pouco mais de R$ 7.441.000, que serão revertidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, em razão dos danos morais coletivos causados pela exclusão social. O valor da condenação leva em consideração o total de salários que a empresa deixou de arcar com remunerações mensais a pessoas com deficiência entre maio de 2020 e julho de 2024. E uma publicação sobre a Operação Chapiri, realizada pela Polícia Federal em conjunto com o MPT e outros 4 órgãos, no leito do Rio Madeira, próximo ao município de Borba, no Amazonas, ultrapassou 6 mil curtidas. A operação foi para combater organizações criminosas que atuam no garimpo ilegal na região. Ao todo, 23 dragas de garimpo ilegal foram destruídas e 25 trabalhadores em situação análoga à escravidão foram identificados e resgatados. As áreas atingidas pelos garimpeiros foram desocupadas. Os agentes também destruíram instrumentos e maquinários empregados na atividade de garimpagem ilegal. O combate ao assédio e à discriminação contra a mulher no ambiente de trabalho foi tema de um post com mais de 1.000 curtidas e quase 400 compartilhamentos no Insta do MPT. A publicação trouxe dados de um levantamento de 2021, o qual destaca que no trabalho as mulheres sofrem até 3 vezes mais assédio sexual do que os homens. Em relação ao assédio moral, 38% das mulheres entrevistadas relataram já ter passado por isso, enquanto o percentual dos homens foi de 30%. A postagem defende que erradicar essas posturas vai tornar o ambiente de trabalho mais justo e igualitário e incentiva que essas situações devem ser denunciadas. E você já segue o MPT nas redes sociais? Entra lá! Comenta, curte e compartilha, porque lá tem muitas informações sobre as atuações do MPT para trabalhadores e trabalhadoras de todo o país. É isso, Madê. Obrigada, Ana Paula. E assim a gente encerra o programa de hoje. Para ficar por dentro do que o MPT faz pelo país e pelos trabalhadores aí da sua região, acesse o portal e as redes sociais.
Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, Ana Paula. Tchau, Madê.